Olá pessoal, hoje iremos conhecer a história de Santa Baquita. Peço a vocês que logo no começo dessa incrível história, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva se não for inscrito. Que Deus abençoe. Baquita nasceu no Sudão, região de Darfur, na África, no ano de 1869, na aldeia Algoz, que em árabe significa dunas de areia. Baquita tinha 7 irmãos. 4 irmãos e 3 irmãs. O seu pai era irmão do chefe da tribo. Apesar da vida tranquila, alegre que viviam na aldeia, todos temiam a ação dos bandos negreiros que raptavam homens, mulheres e crianças para serem vendidos no mercado de escravos. A sua família já tinha sido vítima desses raptores em 1874. A sua mãe se afastou da aldeia com Baquita e deixou suas outras 2 filhas na cabana. Homens entraram sem que ninguém percebesse e levou a irmã mais velha de Baquita. Sua família nunca mais a encontrou. Baquita lembra desse momento com muita tristeza. Depois de 2 anos desse ocorrido, Baquita estava com uma amiga nas proximidades da aldeia e de repente 2 homens se aproximaram e, inventando uma história, conseguiu atrair Baquita e afastar sua amiga. Disse Baquita: "Eu não duvidei de nada, apenas obedeci. Quando percebeu, logo foi agarrada por um deles e levada à força e ameaçando-a para não gritar. Depois de andar muito tempo, chegou em um povoado. Os raptores a trancou em uma cabana. O nome Baquita não é o seu nome de nascimento. Esse nome foi dado pelos seus raptores que decidiram chamá-la de Baquita, que ironicamente significa afortunada. Todo o trauma que foi causado a Baquita fez com que ela esquecesse o seu próprio nome. Depois de 1 mês trancada nessa cabana, ela foi vendida para um mercador de escravos. Baquita foi vendida várias vezes, sendo torturada, chicoteada por cada novo dono que deixou marcas físicas e psicológicas. No desespero para reencontrar sua família, Baquita tentou fugir, mas foi encontrada por um pastor que a vendeu para outro árabe. Esse árabe a vendeu para outro mercador de escravos, e foi então que ela foi vendida para o pior dos seus compradores, um general turco. Esse general a entregou para sua mãe e esposa, mulheres muito cruéis. Baquita disse que esses anos foram os piores anos da sua vida. Disse Baquita: "As chicotadas caíam em cima de nós sem misericórdia, de modo que nos 3 anos que estive a serviço deles, não me lembro de ter passado um só dia sem feridas, porque não havia ainda sarado dos golpes recebidos e recebia outros ainda, sem saber a causa." Esse general resolveu marcar seus escravos. Chamou uma pessoa para fazer a marcação. Essa pessoa trazia consigo navalha, sal e farinha. Com a farinha ela desenhava e em seguida começava a cortar a sua pele. Baquita recebeu 114 cortes, era jogado sal nas feridas, um momento terrível, e depois eram deixadas sem nenhum cuidado. Os mais fortes sobreviviam a todo esse sofrimento. Certa vez, interrogada sobre a veracidade de tudo quanto fora contado a seu respeito, ela afirmou ter omitido em suas narrativas detalhes verdadeiramente espantosos, vistos apenas por Deus e impossível de serem ditos e escritos. Mas Baquita estava prestes a mudar a sua vida. Como ela mesma disse, felicidade é o amor de Deus que sempre me acompanhou de forma tão misteriosa, mesmo antes de conhecê-lo. E assim, em 1881, esse cruel general teve que retornar à Turquia, seu país, e precisou pôr à venda os seus escravos. Baquita tinha apenas 12 anos, então foi comprada por um cônsul italiano chamado Callisto Lignani. Disse Baquita: "Desta vez fui verdadeiramente afortunada, porque o novo patrão era bastante bom e começou a querer-me tanto bem." Ficou para trás as chicotadas, as correntes, as dores físicas e os traumas causados pela escravidão.
Na casa do cônsul, Baquita trabalhava como mulher livre e isto lhe deu momentos de serenidade. Mas situações políticas obrigou o cônsul a repatriar-se, voltando para a Itália. Sabendo disso, Baquita não hesitou e pediu para que ele a levasse consigo. Ousei pedir-lhe que me levasse à Itália com ele, disse Baquita, e ele a levou. Mas quando chegou à Itália, o cônsul cedeu a Baquita a um casal de amigos, um rico comerciante chamado Michele e sua esposa, a senhora Maria Durina, que moravam em uma província de Veneza. Baquita se tornou a babá da sua filha chamada Alice. Em 1888, o casal precisou voltar para cuidar de negócios no Sudão. Baquita e a criança foram deixadas nos cuidados das irmãs canucianas do Instituto dos Catecúmenos em Veneza, na Itália. Durante 9 meses, ela conheceu Jesus, aprendeu o catecismo e em 9 de janeiro de 1890, Baquita recebe o batismo com o nome de Josefina Margarita Fortunata e recebeu os demais sacramentos de iniciação cristã. Depois de quase um ano na África, o casal volta à Itália para buscar sua filha e Baquita. Mas Baquita estava disposta a abrir mão de retornar ao seu país, o que seria uma chance para reencontrar a sua família. E mesmo com todo o respeito, obediência e carinho que tinha pelos patrões que souberam tratá-la com humanidade e respeito, ela expressou para eles a vontade de ficar com as irmãs canucianas, porque ali ela conheceu um Deus. Sim, desde muito pequena, Baquita deleitava-se em contemplar o sol, a lua, as estrelas e as belezas da natureza, perguntando-se maravilhada: quem é o patrão dessas coisas tão bonitas? E agora ela conhecia esse Deus responsável por fazer tantas coisas bonitas, um Deus em que iria servir pelo resto da sua vida. Com 24 anos, em 1893, entra no noviciado das Canucianas. Depois de 3 anos, em 1896, Josefina Baquita fez os votos perpétuos e se tornou uma irmã das Filhas da Caridade de Santa Madalena de Canossa. Durante 45 anos, foi cozinheira, sacristã e porteira do convento de Schio, que com seu carinho e bondade cativava a todos. Se destacou pela piedade e amor a Cristo e à Eucaristia, também pelo serviço social pelos demais pobres e desamparados. Santa Baquita não gostava de expor todo o sofrimento que passou, nunca se lamentou pelo que havia passado. Ela nunca culpou as pessoas que a torturaram e escravizaram. Certa vez, um estudante de Pádua perguntou o que ela faria se encontrasse novamente os mercadores de escravos que a sequestraram e a torturaram. Sua resposta foi: se eu encontrasse aqueles traficantes de escravos que me sequestraram e me torturaram, eu me ajoelharia para beijar suas mãos, porque se isso não tivesse acontecido, eu não seria cristã e religiosa agora. Quando estava doente, sempre que perguntava como estava, ela respondia sorrindo: como meu patrão quer. Ela se referia a Deus carinhosamente como meu patrão. Irmã Baquita sofria de bronquite, pneumonia, entre outros problemas de saúde. Em 8 de fevereiro de 1947, recebe os últimos sacramentos. Ela disse: quando uma pessoa ama tanto uma outra, deseja ardentemente ir para junto dela. A morte nos leva a Deus. Irmã Baquita faleceu no convento de Schio, perto de Vicenza, na Itália, aos 78 anos de vida. Foi beatificada em 1992 pelo Papa João Paulo II e também canonizada pelo mesmo Papa em outubro do ano 2000. Recebeu o título de Irmã Universal, porque inspira todos a lutar pela igualdade racial. Antes de morrer, ela disse: vou-me devagarinho para a eternidade. Vou com 2 malas. Uma contém os meus pecados. A outra, bem mais pesada, contém os méritos infinitos de Jesus Cristo. Quando eu comparecer diante do tribunal de Deus,
Cobrirei a minha mala feia com os méritos de Nossa Senhora. Depois abrirei a outra e apresentarei os méritos de Jesus Cristo. Direi ao Pai: agora julgai o que vedes. Estou segura de que não serei rejeitada. Então me voltarei para São Pedro e direi: pode fechar a porta, porque eu fico. Contamos aqui um pouco da história de Santa Baquita. Espero que todos tenham gostado e até a próxima história.